E aí, galera do YouTube? Tudo bem? Hoje o Lembrador vai te contar sobre os 15 enigmas na pintura Os Embaixadores, de Hans Holbein, o jovem. Apague o fogo do feijão para não queimar e venha ver mais esta fascinante história. O quadro Os Embaixadores, de Hans Holbein, uma obra do Renascimento, chama a atenção por suas dimensões. Tem 2 metros de altura por 2 metros de largura. E pelo naturalismo da pintura, que dá a ilusão de tratar-se de objetos reais e não representações, como o veludo dos casacos, o mármore do piso, o pesado tapete turco sobre a mesa e o brocado verde da cortina. Observando, porém, mais atentamente, outros elementos se destacam como os objetos minuciosamente detalhados. Eles foram colocados ali intencionalmente e guardam mensagens de uma época marcada pela reforma religiosa, pela expansão marítima e por uma nova visão de mundo. A tela é um labirinto de enigmas que desafiam os especialistas na interpretação de cada um deles, a começar pela estranha mancha diagonal na parte inferior da tela. O que ela significa? Como decifrar o código de Holbein? 1. O quadro de 1533 mostra 2 embaixadores franceses, Jean de Dinteville, à esquerda, e Georges de Selve, bispo de Labour, à direita. As vestes de tecidos caros e os objetos dispostos na mesa sinalizam a riqueza, status e cultura de ambos. A tapeçaria oriental sobre a mesa, a cortina de brocado verde ao fundo e o piso ricamente ladrilhado eram símbolos de luxo e grandeza. O piso lembra o da Abadia de Westminster, em Londres, e o da Capela Sistina, no Vaticano. 2. Jean de Dinteville usa um casaco pesado guarnecido com pele de arminho, sobre uma camisa de seda rosa. No chapéu há um crânio, insígnia pessoal de Dinteville. A corrente de ouro ostenta o símbolo da Ordem de São Miguel, com decoração concedida pelo rei de França. 3. Georges de Selve, bispo de Labour, veste um casaco adamascado guarnecido com pele, e na mão direita segura um par de luvas, símbolo de status naquele tempo. 4. A adaga ou punhal na mão de Dinteville tem gravado AET Suae 29, uma referência aos 29 anos do nobre francês. O instrumento é uma faca ornamental não destinada à luta. 5. O livro sobre o qual o bispo se apoia traz escrito na beirada Aetat is Suae 25, que informa a idade do embaixador, 25 anos. 6. Na mesa, próximo ao cotovelo do bispo, tem um relógio de sol poliédrico, que marca a data de 11 de abril de 1533, uma sexta-feira santa, quando foi revelado ao Conselho Real o casamento de Henrique VIII com Ana Bolena, fato que marcou a ruptura com a Igreja Católica. 7. Na parte superior da mesa, estão dispostos um grande globo celeste, ou esfera armilar, um relógio de sol cilíndrico e outro poliédrico, um quadrante e um torquetum, aparelho usado para medições astronômicas. As marcas astronômicas nesses instrumentos remetem à data de 11 de abril. 8. Na parte inferior da mesa tem um globo terrestre, um livro de aritmética semi-aberto por um esquadro, um alaúde, um livro de cânticos, um compasso e 4 flautas que descrevemos abaixo. 9. Os objetos da mesa fazem alusão à astronomia, geometria, aritmética e música, as 4 disciplinas que compunham o quadrívio ensinado nas universidades após o trívio, gramática, lógica e retórica, dos anos iniciais. As 7 matérias constituíam a base do conhecimento e do ensino desde a época medieval. 10. O globo terrestre está centrado na França, país de origem dos retratados. Pode-se ver também a África, a costa atlântica da América e a linha divisória do Tratado de Tordesilhas, 1494. A viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano havia sido concluída poucos anos antes, 1522, comprovando de forma definitiva
a esfericidade da Terra. 11. O livro de aritmética entreaberto permite ver que é uma obra impressa e em alemão, usando, portanto, a nova tecnologia da imprensa. A página traz a palavra dividir e 3 exemplos de divisão. Uma referência ao conflito que em breve levaria à ruptura entre a Inglaterra e Roma e à excomunhão de Henrique VIII. Os 2 franceses, embaixadores do rei Francisco I na Inglaterra, tinham a difícil missão de impedir a ruptura, no que fracassaram, além de cuidar dos interesses da França. 12. O alaúde, junto com o livro de cânticos e as flautas, representa a música, uma das disciplinas do quadrívio. Tem uma corda quebrada, uma referência à harmonia perdida no seio da igreja. 13. As flautas estão em um estojo que deveria conter 5 flautas. A ausência de uma flauta reforça a mesma ideia da corda rompida do alaúde, a discórdia. 14. O livro de Cânticos é um livro luterano e nele se pode ler, à esquerda, o primeiro verso do hino Veni Sancte Spiritus e à direita, uma introdução aos 10 mandamentos, indicando o contraste entre o Evangelho e a lei, que está diretamente ligado a um dos princípios fundamentais da teologia de Lutero, a salvação pela fé. 15. Na parte superior da pintura, à esquerda, em uma dobradura da pesada cortina, pode-se ver a metade de um crucifixo, lembrando que os embaixadores são tementes a Deus que os orienta em todos os campos da vida. Mas o símbolo cristão, visto só pela metade, pode ser também uma alusão ao movimento reformista que dividiu a Igreja. 16. A anamorfose do crânio, o elemento mais inusitado da pintura, suscitou muita discussão entre os especialistas. Ele pode ser visto olhando-se de um ponto à direita da tela ou de frente, através de um copo com água. Para alguns, o crânio enfatiza a transitoriedade da vida, especialmente da vaidade e da riqueza, lembrando que a morte iguala a todos, sejam ricos ou pobres, poderosos ou humildes. Outros afirmam tratar-se de uma espécie de assinatura do pintor, pois Holbein, em alemão, significa osso oco,